causa no neurodesenvolvimento, então Por não, exemplo, tá? uma criança que está num ambiente ali de muita briga, de muita briga de paz, né? Às vezes de abuso. Então, é uma criança que ela está crescendo sem ali uma... Eu vou falar de como é a identificação da criança. O pai e a mãe. O pai é o provedor, o pai é o que dá segurança, o pai é o ditador, é a lei, é a regra. Então, a criança ela enxerga aquele pai e mãe, né? O pai é o que dá as regras, que vai dar o limite, que vai castrar, né? Como a gente fala. E a mãe é o amor, o afeto, todo o lado que... De acolhimento, proteção, né? Proteção, exato. Então, quando a criança vê ali o pai e a mãe brigando, ela fica sem esse suporte. Ela cresce, ela acha que ela não é amada, né? Ela vai levar todos esses traumas para a vida adulta. Então, com certeza, uma criança que passa por essas dificuldades na infância, ela vai ter ali dificuldades na vida adulta de ter uma autoestima elevada, de se reconhecer naquele lugar, né? Às vezes a pessoa ela não se reconhece naquele corpo, naquele cargo, né? Porque ela tem a autoestima rebaixada, porque ela constituiu assim. Então, aí que entra a história dela, para ela entender o valor dela. É difícil. Até chegar nesse ponto, para a pessoa, ela tem que ter anos ali de entendimento dela própria. Do que aconteceu na história de vida dela Isso. que impactou dessa forma nela, é isso. Porque a tendência das pessoas é ir saindo da angústia, né? Por exemplo, o luto. O luto, a angústia está ali. A pessoa, ela perde alguém e ela tem que lidar com aquilo. E tem gente que não quer lidar com o luto, ela foge, ela nega, né? Ela entra num estágio de negação, depois ela fica com raiva porque ela não foi boa o suficiente para aquela pessoa estar ali viva ainda por causa dela. Então, isso tudo é uma negação para não lidar com o sofrimento, que é a angústia. Então, para a psicanálise, o sofrimento é angústia. E é isso que o indivíduo foge durante a vida inteira. Ele vai buscando outros recursos eu quero ser feliz, isso aqui me traz felicidade, vou para aquilo. Então, é sempre para fugir de algo. Deu para entender? Super, não super, e essa parte eu super concordo. A gente vê mesmo, ainda mais a nossa sociedade super voltada a querer só o bom, só né? o bom. Uma grande dificuldade, né, de lidar. Como se, isso eu falo muito para os meus pacientes, né? Quando acontece algo ruim, as pessoas enxergam como se isso não deveria ter acontecido, sim, né? Então, sim. às vezes tem frases assim dos pacientes. Eu não acredito, tudo está acontecendo comigo. Eu perdi o meu amigo e agora eu fiquei doente, né? Sim, elas relacionam, né? E além disso, é assim, como se a gente pudesse viver essa vida sem esperar que essas coisas vão acontecer. Então, parece que quando acontece algo ruim, as pessoas têm uma sensação de estranheza, né? E tentam dar uma explicação, mas as coisas ruins, elas vão acontecer, Eu acredito né? que seja porque as pessoas, elas estão sempre em busca do que é bom. Do bom. Então, elas não têm como lidar ali, elas às vezes não conseguem lidar com frustrações. Se você perceber, as pessoas que são bem-sucedidas, elas já passaram por dificuldades, elas já passaram por obstáculos, seja qual for, mas tem um obstáculo ali na vida dela para ela chegar lá, porque não é tão fácil chegar Se ela conseguiu lidar, né, com esse sofrimento, encarar, ela é aquela história, né? Você acaba amadurecendo e fica mais forte, e só né? se amadurece passando pelas dificuldades, né? Não tem como você chegar num lugar se você não seguir aquele caminho e ver que vai ter obstáculos no meio. Não tem como fugir, né? Não tem uma receita, né? E aí, me conta, se você lembra aí algum caso
que você atendeu, lógico, respeitando você, né, o nome da pessoa, tal, mas algum caso que você tenha usado a teoria e tenha feito, sabe aquela coisa que você usa a teoria e você fala, nossa, fez todo sentido. Você lembra de algum? Olha, é assim, é muito bom, é prazeroso quando o paciente, eu faço uma intervenção e o paciente, ele não estava esperando a resposta que está vindo. Por exemplo, eu tenho paciente que eu falo para... a gente vem numa linha de trabalho em cima do trauma dele, dele ter usado droga, de ter desencadeado um transtorno, né? E aí, quando ele lida com aquela situação lá de trás, que eu faço uma intervenção em cima, por exemplo, da adolescência, e aí a intervenção é sempre aquela pergunta de... Ele está numa linha de raciocínio e eu coloco uma pergunta ali, sendo que, assim, é claro que eu tenho que estar atenta na história dele, porque a pergunta que eu vou fazer é para ele escutar, ele pensar... Para ele escutar a própria resposta dele, né? A própria resposta dele, porque ele vai pensar... Peraí, aí quando ele fala, peraí, eu não tinha pensado nisso. Aí, quando ele começa a fazer aquela analogia, aquela coisa... Nossa, é assim, maravilhoso. É muito bom, porque ali ele consegue enxergar sem eu ter falado. E é ele mesmo que consegue, tá? Assim, com o esforço dele. E é um sofrimento, porque, às vezes, esse paciente ele fala que tem dia que ele sai muito mal da sessão, porque ele descobre coisas assim que realmente ele entende por que ele fez até o uso, né, de drogas lá atrás. Então, esses casos assim que eu consigo que a pessoa ela tem assim um desdobramento da vida dela e melhora até melhorou a relação dele até com as pessoas, porque o problema dele era de socializar, de estar perto de pessoas e conviver com elas. Então, ele está conseguindo entender que aquilo que aconteceu lá atrás com ele, hoje é um outro momento da vida dele. Ele consegue colocar a vida dele lá atrás, deixar uma história, né, naquela pessoa lá, e hoje ele lidar nessa fase da vida dele. Com essa mais conhecimento, com autoconhecimento. É, isso. É ruim essa palavra, mas é boa, né? Assim, o conhecimento